a pergunta que a gente sempre tem que fazer é: quais os adultos que ficaram com você quando você tinha de 0 a 6, 7 anos? Esses influenciaram mais você. Se foi tua avó, é tua avó. Por isso que a criança, às vezes, você às vezes fala assim: nossa, minha filha com 5 anos era tão espontânea e agora com 10 ela tá tímida. Eu vejo algumas situações de pessoas não muito distantes, eu não vou citar quem, mas assim, de gerações em que comportamentos se repetiram. Sei lá, engravidar muito cedo. Aí a avó que teve o filho muito cedo, a filha que teve muito cedo, e agora a terceira geração que teve muito cedo, consequentemente teve todo um desdobramento de problemas financeiros, e isso está se repetindo numa terceira geração, sabe? De ter filhos muito cedo, de não cuidar dos filhos, e esse ciclo se repetir. Sim. Então tem tudo a ver com isso. Tem a ver, e tem duas explicações para isso. Uma psicológica e uma espiritual. Na psicológica, você tem uma herança familiar. Então, de vó para filha, depois para neta, passou aquele modelo. Logicamente, quando criança, a menina observou e inconscientemente atraiu. Uhum. Esse é psicológico. Só que, espiritualmente, antes de reencarnar, elas se aproximaram e se tornaram filha e depois neta, porque elas já tinham essa semelhança de comportamento. Então, na verdade, a explicação mais profunda é espiritual. Por que eu digo isso? Porque você pode ter também ali uma filha ou uma neta que rompe com aquilo, rompe com a tendência familiar, rompe com o inconsciente do núcleo familiar. Mas ela tem que ter a visão. Ela tem que ter outra personalidade, um outro despertar para sair do metaverso psíquico, da bolha. Ela tem que sair da bolha. Porque a tendência é repetir. Se ela tiver semelhança. Por quê? O que acontece? É projeção de personalidade, que acontece com a criança com o pai, com a mãe. Então ela projeta. Se ela for parecida, por exemplo, Carlos, você, em relação aos teus, não sei se você teve seus pais te educando, pai e mãe, né? Tenho até hoje. Tá. Então, teus pais, por exemplo, você não necessariamente é mais parecido com teu pai porque ele é homem. Você pode ser mais parecido com a tua mãe. Sim, a personalidade, né? A personalidade. E do ponto de personalidade, não estou falando de físico. Sim. A personalidade, se você for mais parecido com a tua mãe, você, de criança, inconscientemente se projetava nela, não nele. Ele é o que você queria aprender a ser. Ela é o que você é. Então isso faz com que você absorva conteúdos dela. E a sua tendência de reproduzir condutas na vida vai ser mais parecido com ela do que com ele, mesmo ele sendo homem. Entende? Sim. Então o inconsciente conta muito, e a personalidade. Você pode ter irmãos que não fizeram isso, porque eles são totalmente diferentes mesmo tendo o mesmo pai, a mesma mãe. Entende? Quer dizer, não são os pais só que determinam a educação. É a educação mais a tendência nata de cada um de nós. E o ambiente também. O ambiente inclui, o ambiente inclui o núcleo familiar, primeiramente, depois os amiguinhos de escola. Escola. É que a escola hoje começa cedo. Se a criança fica muito pequena na escola, a influência é maior. 2, 3 anos já começa. Porque quando começa muito cedo e se ela ficar muitas horas, o ambiente escolar vai influenciar mais. Por causa daquela questão da primeira infância. Do 0 aos 6 anos é a base de formação afetiva. Então depende muito, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é: quais os adultos que ficaram com você quando você tinha de 0 a 6, 7 anos? Esses influenciaram mais você. Se foi tua avó, é tua avó. Entende? Não importa se você tem do teu pai e tua mãe aí. Então a questão é essa. Muita gente terceiriza, né? Essa primeira infância, deixa com a babá, deixa com não sei quem. Não tem problema e é saudável ter umas horas com outras crianças, na escolinha. Não tem problema, ter um pouco de tempo com a avó, com o avô, mas tem que ter um tempo fundamental com o pai e com a mãe para criar elo de confiança, para poder educar naqueles valores. Senão depois você vai reclamar que teu filho não parece nada comigo. Não parece nada não segue nada do que eu penso, do que eu sinto, porque lógico, né? Se ele não teve lá nos primeiros anos, porque o que acontece? A partir dos 7, 8 anos, a criança entra na segunda infância. A segunda infância é uma fase de socialização, de relação com o mundo. A criança desenvolve mais o intelecto. Então a criança já está, o que tinha que bloquear, o que tinha que traumatizar, o que tinha também o lado bom, o que tinha que aprender de bom, a base já foi. Essa segunda fase ela vai já repercutir a primeira.
Por isso que a criança, às vezes, você às vezes fala assim, nossa, minha filha com 5 anos era tão espontânea e agora com 10 ela está tímida. Porque houve algum fator de exemplo de pai e de mãe em que ela se espelhou, aquela história do inconsciente, Sim. ela se espelhou, se projetou e ela acabou bloqueando a liberdade dela ser ela mesma. Agora vai ter que recuperar. Trabalho. É um trabalho terapêutico. Sim. E pode acontecer espontaneamente, às vezes ela intuitivamente fala, sei lá, vou participar de núcleos, vou fazer teatro. Muita gente faz isso, fazer né? vôlei, judô. Exato, vou fazer alguma coisa para me socializar, para me abrir. Ou então ela vai literalmente para um trabalho terapêutico mais tarde e vai descobrir mais tarde que ela deixou em grande parte de ser quem ela é de verdade. O problema é quando fica dependente da terapia, né? Aí, já tá, tipo, há 5 anos indo no psicólogo e não resolveu. Esse é o motivo pelo qual eu nunca atendi individualmente. Eu quero que as pessoas me tenham como facilitador, como terapeuta orientador, mas tem uma coisa que eu falo muito, eu quero que as pessoas aprendam a autoterapia. Eu dou ferramentas, como eu disse para você, que todos os pais deveriam ter para ensinar as crianças. E lógico, para si mesmos, né? Você não consegue educar bem um filho se você não estiver saudável. Sim. Então você precisa ser saudável, estar saudável. Por isso que é tão importante a cura. Quando me perguntam, mas Marcelo, como é que eu ajudo meu filho de 10 ou 15 anos num problema XY? Depressão, qualquer coisa, timidez. Eu falo, olha, se cure, seja uma pessoa livre, espontânea, feliz. Se você for feliz, ele vai começar a se modificar. Ele vai começar a te observar. Ele vai se deixar contagiar. Vai se espelhar, né? Vai se espelhar. Não dá para cuidar da criança sendo um péssimo exemplo. Não dá. Então, assim, é muito importante o modelo, assim, é fundamental o modelo. Na pandemia, eu fui pela primeira vez num psicólogo. E eu achei animal, eu tinha um super preconceito, assim, não, isso não é para mim. E aí na pandemia fiquei mal, né? Puta, não podia fazer nada do que eu fazia antes, não podia treinar, não podia vir pro trabalho, não podia... Sim. Pô, fiquei mal como a grande maioria ficou. Fui, fiz e uma das coisas mais legais que ela me falou é isso, você precisa aprender a se tratar, a se curar. E rapidamente eu aprendi, falei, pô, legal, acho que agora não preciso mais ir, não sinto falta. Legal. E foi muito importante, assim. E nessa... Você teve uma orientação muito ética. Sim. Porque, assim, muitas vezes tem psicólogos que sustentam aquela situação por longo prazo. E eu vejo que as pessoas têm capacidade de virar o jogo mais rápido. Quem me ajudou muito foi o Marcos Lacerda. Ele tem um canal que chama Nós da Questão e eu assistia muito o canal dele na pandemia e ele dava essa orientação também. Então, eu agradeço até hoje. Eu já trouxe ele aqui 2 vezes, já falei isso para ele, mas legal. Essas orientações foram bem importantes para mim. Sim. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link e saiba muito mais sobre esse assunto. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!